a gravar aqui para começar a falar. Pronto, beleza. Então, a gente, na aula de hoje, vai continuar a medida da frequência cardíaca. Aliás, desculpa. Continuar com o eletrocardiograma. A gente já viu frequência cardíaca. Já viu na aula, na prática agora, mostrado aqui, ó, né, no Excel, que a média deu quase igual. Fiz um teste estatístico que não deu a menor diferença. E, clinicamente, uma diferença de 1,6 a mais ou a menos de frequência cardíaca não muda nada no diagnóstico. Tá? Então, vamos agora para o eletrocardiograma. Já vimos que o eletrocardiograma mede a frequência cardíaca, que o aplicativo celular mede a frequência cardíaca e que nós podemos medir de forma palpável. Uma vez que no eletrocardiograma eu tenho a frequência cardíaca, eu vou ter 3 doenças ou fenômenos relacionados à frequência cardíaca. O primeiro fenômeno relacionado à frequência cardíaca é a bradicardia. Então, a bradicardia é uma doença que pode não ser doença. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, tá? Mas, a princípio, é uma doença provocada por uma frequência cardíaca menor do que o ideal, do que o normal. E qual é a faixa de normalidade da frequência cardíaca? É de 60 a 90 BPM. Tá? Alguns dizem 100, tá? 100 BPM. Tá? Então, vamos lá. Vou tratar com esse dado aqui. Então, 90 a 100 BPM, então, 60 a 90 BPM. Isso quer dizer que uma pessoa aqui que deu 50 e pouco tem uma doença chamada bradicardia. Ou não, tá? Aqui, ó. Por isso que eu digo, bradicardia pode ser uma doença ou não, ok? Vamos entender isso aí. Por que menos que 60 caracteriza uma doença chamada bradicardia? Eu vou botar aqui no meio, vou fazer 3 fórmulas aqui. Porque, na verdade, tudo depende da função do coração. Qual é a função do coração? Mandar sangue para o corpo. Essa é a essencial função do coração, mandar sangue para o corpo. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu consigo, matematicamente, mostrar a função do coração? Através de uma coisa chamada débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração manda para o nosso corpo em 1 minuto. Matematicamente, eu expresso o débito cardíaco como a frequência cardíaca, ou seja, o número de vezes que o coração bate em 1 minuto, vezes o volume de ejeção. Lógico, né? Cada vez que o coração bate, moveu uma certa quantidade de sangue. Quanto? 70 ml. Normalmente, a nossa frequência cardíaca é sempre na casa de 70. Porque o nosso nódulo sinatrial, esse negocinho aqui, ó, ele foi fabricado para despolarizar 72 vezes por minuto. Então, quando vocês viram a média de vocês aqui, ó, de 72 aqui, ó, de 70, não é por acaso não, tá? É porque o nosso nódulo sinatrial, ele despolariza, em média, 72 vezes por minuto. Então, deu muito próximo aqui, né? Todo joio, né? Deu muito próximo, né? 72 batimentos por minuto, ok? Então, o normal aqui vai ser o quê? 72. Coração, ele bombeia 72 vezes, e a cada vez que ele bombeia sangue, ele ejeta 70 ml de sangue, tá? Então, nesse caso, o débito cardíaco vai ser quanto? O débito cardíaco vai ser igual. 72 vezes 70 está 5.040 ml. Ou seja, o débito cardíaco é igual aproximadamente a 5 litros por minuto, que é o normal, tá? Então, seres humanos, bombeiam 5 litros de sangue por minuto, tá? Variando em função da sua altura. Pessoas mais altas chegam a 5.600 ml por minuto, e pessoas baixinhas chegam a 4.500 ml. Mas, em média, 5 litros por minuto, tá? Qual o problema de eu ter uma bradicardia? Que nem essa pessoa aqui, ó, que tem frequência cardíaca de 50. Cadê? 49. É o quarto, professor. Pronto. O quarto. Ó, dá a média dos dois, 50. E a conta fica fácil, tá? Olha, qual seria o problema se a bradicardia dele for uma bradicardia patológica? A fórmula de bradicardia você já sabe, né? Tá aqui, ó.
Débito cardíaco igual a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção. Então, vamos lá para ele. Então, débito cardíaco seria igual a 50 batimentos vezes 70 ml. Então, débito cardíaco seria igual a 3.500. Débito cardíaco igual a 3,5 litros por minuto. Ou seja, o coração dessa pessoa estaria bombeando menos sangue do que o necessário. Essa pessoa tem uma doença chamada bradicardia. Tá? E essa doença, o que é o problema dela? O coração não manda sangue. Se o coração não manda sangue, o corpo não funciona direito. Então, vai ter várias situações aí, né? De vez em quando, essa pessoa vai ter uma tontura, porque não está chegando oxigênio no cérebro. Pode ter desmaios, escurecimento de vista. Pode acontecer muitas vezes que a pessoa está sentada, toda vez que fica em pé, fica zonza, a vista escurece, pode desmaiar, porque o coração não está mandando sangue adequadamente. Tá? E vem uma pergunta importante. Esta pessoa pode fazer exercício? Depende. Na verdade, ela pode, tá? Ela vai morrer de qualquer coisa, mas não vai morrer da bradicardia que ela tem. O único problema é que ela pode ter desmaio. O exercício pode provocar desmaio. Então, tem duas situações para essa pessoa, tá? Durante o exercício. Tem gente que é bradicárdico em repouso, mas quando começa a fazer exercício, como o nosso organismo produz várias substâncias que aumentam a frequência cardíaca, ela fica normalzinha. Então, a melhor situação é essa. Ela é bradicárdica só em repouso, mas quando faz exercício, não tem problema nenhum. Segunda situação, ela é bradicárdica em repouso, ela não é bradicárdica no exercício, mas a frequência cardíaca dela demora a aumentar. Isso quer dizer que toda vez que essa pessoa for fazer exercício, ela tem que começar muito devagarinho. Vai sentada, fica em pé, começa a andar, aumenta a velocidade da caminhada, aí dá uma carreirinha anda, outra carreirinha anda, aí 10 minutos depois é que ela começa a fazer o exercício normalmente. Se ela for de vez, ela vai desmaiar. Vai escurecer a vista e vai desmaiar. Tá? E tem a situação pior, que ela é bradicárdica no repouso e a frequência cardíaca não sobe no exercício. Então, essa pessoa só tem uma solução. Até pode fazer exercício, só que limitado pelo escurecimento de vista. Pode ser que essa pessoa, no máximo, consiga caminhar devagarinho. Se a vista começar a escurecer, essa pessoa tem que parar o exercício. E, obviamente, que uma pessoa dessa, que a qualquer momento pode desmaiar, porque faltou oxigênio no cérebro. Não morre não, tá? Mas pode desmaiar porque faltou oxigênio no cérebro. Que a primeira coisa que desliga nos corpos da gente quando falta oxigênio é o quê? É o cérebro. Ele desliga você, desmaia você, para que você, desmaiado, gaste o mínimo de energia. Então, o desmaio é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Tá? Para não deixar você ficar correndo, andando, gastando energia e, consequentemente, gastar o mínimo de oxigênio possível. Tá? Então, esse é o mecanismo de defesa do nosso cérebro. Tá? Aí, uma pessoa dessa, por exemplo, bradicárdica, ela não pode fazer, por exemplo, ciclismo. Vai que a pessoa está naquela ladeira lá do final do Cabo Branco, aquela ladeirona que leva para o Estação Ciência, vem voltando, descendo aquela ladeira, eu desço ali, a minha bike chega a 50 km por hora e a pessoa desmaia bem ali, descendo a 50 por hora. Não pode fazer mergulho, não pode fazer montanismo, obviamente, né? Mas o exercício dessa pessoa é muito limitado pelo sintoma, ok? Agora, eu acredito que essa pessoa aí, esse aluno, não sei quem é, mas é até bom que se identifique. Só é abrir o microfone e falar. Eu, professor. Eu quem? Lucas Henrique. Lucas. Eu acredito que o Lucas pratica exercício, pratica atividade aeróbica de longa duração. E talvez até a nível esportivo. Pratica o quê, Lucas? Eu jogo basquete e futebol. Então, você faz isso pelo menos umas 5 vezes por semana, não é isso? Umas 4. 4 vezes por semana. 4 vezes por semana, 1 hora pelo menos de treino, não é isso? Geralmente dura 1h30, 2. Ah, então pronto. Você joga aí... O basquete dura mais. Pronto. Somando as duas, 4 vezes por semana, não é isso? Isso. E dura mais que 2 horas, 1h30, 2 horas de treino. Então, é uma quantidade de exercício bastante significativa. A consequência foi o quê? O coração dele, o ventrículo dele cresceu. Deixa eu botar as animações aqui, fica mais fácil de explicar. A consequência disso é que o ventrículo dele cresceu.
Então, tá aqui, deixa eu abrir aqui a animação. Ó, a câmara ventricular dele cresceu, a gente discutiu bastante isso, né? Como a câmara ventricular dele cresceu, toda vez que o átrio manda sangue para o ventrículo, enche mais o ventrículo, porque está maior, consequentemente, o ventrículo dele manda mais sangue. Matematicamente falando, então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a conta dele fica desse jeito aqui, ó. Deixa eu botar aqui um lápis. Vamos ver, já tá. A conta dele vai ficar assim, ó. Débito, não, fica ruim de ver. Débito cardíaco. Peraí. Está muito fininho. Então, a conta dele vai ser assim, ó. Débito cardíaco vai ser o quê? O volume de injeção dele... Vamos dizer aqui, peraí. O volume de injeção dele, em vez de ser 70, como é de todo mundo aqui, ó, é maior. O volume de injeção dele é 100. Porque o ventrículo dele é maior do que o normal. Tá? Como o coração da gente precisa manter 5 litros de sangue por minuto, tá aqui, ó. Tá? Precisa manter 5 litros de sangue por minuto, o coração dele não precisa bater tanto, porque o coração dele, afinal de contas, a câmara cardíaca cresceu. O coração não precisa mandar mais que 5 litros por minuto. Como o coração só precisa mandar 5 litros por minuto, o que acontece? A frequência cardíaca reduz para 50, para que a conta fique 50 vezes 100, 5.000, ou seja, débito cardíaco igual a 5 litros por minuto. Ou seja, isso aqui está igual a isso aqui. Então, nesse caso, nós dizemos que ele tem uma chamada bradicardia fisiológica. E isso aqui é uma bradicardia patológica. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, bradicardia patológica e bradicardia fisiológica. Então, o Lucas tem, provavelmente, uma bradicardia fisiológica. Como é que eu tenho certeza? Eu teria que fazer uma pergunta a ele. Você tem tonturas? Pratica exercício? Já desmaiou? Tem desmaios com frequência? Quando levanta, fica com a vida escura? Frequentemente? Provavelmente a resposta dele vai ser sempre não. Agora, como é que eu posso comprovar isso? Então, baseado na ausência de sintomas, eu concluo, não sou eu cardiologista não, tá? Sou eu educador físico, é isso que eu sempre defendo muito, tá? Nós precisamos aprender a trabalhar clinicamente. Educador físico é um profissional de saúde, então ele é clínico, tá? Então, nós, educadores físicos, concluímos, baseado em sintomas, que ele tem uma bradicardia fisiológica. Agora, se eu quero ter certeza disso, quer dizer, eu tenho certeza, tá? Tanto que ele joga, nunca desmaiou, mas eu quero comprovar, tá? A mãe dele fica assustada, meu Deus, meu filho tem frequência cardíaca 50, tá doente. Aí eu quero tranquilizar a mãe dele e ela não se contenta só com sintomas. O que é que eu faria? Eu fazia um ecocardiograma. Ecocardiograma, aparelho esse que nós já compramos na universidade e ainda esse ano está para chegar. Tá? Então, ainda vai, espero que ainda esse ano ainda chegue. Né? Essas coisas de universidade demoram, mas chega. Tá? Então, a gente tem um ecocardiograma, faria um ecocardiograma, mas, claro, o ecocardiograma é um exame para diagnóstico clínico, só o médico quem pode fazer. Aí você pergunta, por que a gente tem um ecocardiograma agora na pós-graduação da educação física? Porque quando o assunto é pesquisa, não existe profissão. Na pesquisa, todo mundo faz o que quiser. O CREF, o CRM, ele só fiscaliza a atuação profissional. Então, na pesquisa, um médico pode fazer mestrado em educação física. Um educador físico pode fazer mestrado em medicina cardiológica. Tá? Então, na pesquisa não existe profissão. Então, por isso que a gente tem, e nós trabalhamos com isso. Né? Então, o ecocardiograma é um exame de imagem e você consegue ver a quantidade de sangue que o coração dele está ejetando. Então, provavelmente, se o Lucas for fazer um ecocardiograma, ele vai ver isso aqui, ó. Ele vai ver que o coração dele está bombeando 100 ml de sangue, em vez de 70, a cada ejeção. E explicando esses 50 de frequência cardíaca, tá? Então, nós já vimos aqui, então, a bradicardia fisiológica e a bradicardia patológica, ok? E tivemos um bom exemplo aí na sala. Muito bem, vamos ver agora taquicardia.
Taquicardia é quando você tem a frequência cardíaca maior do que o normal. Qual é o normal? 90 a 100 batimentos. Então, frequência cardíaca maior do que 90 batimentos. Alguns dizem que preferem dar uma margem de erro aí, botar 100 batimentos. Mesmo você estando em repouso, representa uma taquicardia. Então, quem foi o menino que falou agora, ele fala bastante, é o Jailton, participante da aula. O que Jailton falou agora é que ele teve uma leve taquicardia. Foi a ansiedade, porque estava lá vendo o tempo acabar e com medo de perder o ponto, a questão a pontuação da disciplina, tá? Não chegou a ser taquicárdico, né? Porque não passou de 100, mas ele teve um aumento da frequência cardíaca, tá? Agora, lembre que eu falei para vocês uma coisa importante. Eletrocardiograma não é um exame com total poder diagnóstico. Toda vez que eu faço um eletrocardiograma, eu preciso confirmar com o exame. Bradicardia, como é que eu confirmo? Está aqui, ó. Bradicardia, eu confirmo com o ecocardiograma. Que o Doppler do eletrocardiograma faz você conseguir ver quanto de sangue está saindo. De maneira muito precisa, tá? Taquicardia. Pode ter um problema chamado síndrome do avental branco. Que é isso? Pessoas, só por saberem que estão sendo avaliadas por médico, já ficam ansiosas. Tem gente que não é hipertensa, mas só de medir a pressão já fica nervoso. Eita, será que vai dar alta? Aí só por essa ansiedade, a pressão já sobe. Isso é chamada síndrome do avental branco, né? Que o médico usa avental branco, tá? O enfermeiro. Então tem pessoas que só por sentar numa maca, numa cama, para fazer um eletrocardiograma, já fica nervoso. Será que eu estou morrendo? Será que eu estou doente? Então, tem muita gente que é assim, tá? Aí a frequência cardíaca sobe. Então, o fato de que a pessoa deu uma frequência cardíaca... Eu achando que a maioria dos homens tem isso, professor. Fica ansioso por saber... Professor, acho que a maioria dos homens tem medo de ir ao médico, é por causa disso. Por causa da síndrome do avental branco. Bom, eu como eu só tenho medo de tirar sangue. Acho terrível tirar sangue. Mas, assim, o fato é que você falou uma coisa muito importante. Homens se cuidam muito menos do que a mulher, vão muito mais a médico do que as mulheres, tá? Esse mês agora eu usei meu plano de saúde, eu tenho um plano de saúde há 16 anos, eu não usei 10 vezes. E dessas 10 vezes, 4 foi para fazer consulta ao oftalmologista, porque eu tenho que ir, senão eu não consigo ver as coisas direito, né? Então, assim, minha esposa usa praticamente uma vez por mês. Minha esposa e minha filha, uma vez por mês, pelo menos, está indo no médico. Fazendo alguma coisa. Sempre tanto faz, mas faz. Então, o fato é que nós vamos muito pouco ao médico, isso não está certo, né? Estamos errados por fazer isso, tá? Então, pode ser medo, pode ser desleixo, tá? Mas aí justamente o que acontece é assim, como a gente nunca vai, a gente sabe que é culpa no cartório. Quando vai, tem medo de estar com uma doença que podia ter prevenido antes. Porque não foi. Aí fica ansioso. Tá? O sistema cardiovascular, quero mostrar aqui o eletrocardiograma, ECG. Então, só lembrando a vocês, né, que a arritmia, aqui eu tenho o ritmo sinusal, né, que é o ritmo normal, uma frequência cardíaca de 80 batimentos. Eu vou clicar aqui, vocês vão ver uma bradicardia. Imagina que vocês esperam que vai mudar aqui, ó. Bradicardia, ritmo sinusal. Se você não perceber, eu vou botar taquicardia, ó. Taquicardia, bradicardia, ritmo sinusal. Taquicardia, agora ritmo sinusal. Sinusal é o ritmo normal, tá? Que é o nó sinoatrial governando bem o coração. Então, nitidamente, vocês perceberam, né? Como o eixo horizontal, o eixo X, é o tempo, se eu tenho uma bradicardia, as ondas R ficam mais espalhadas, mais longe uma da outra. Se eu tenho taquicardia, as ondas R ficam mais próximas uma das outras. Ok? Agora vamos para o mais importante, que é a arritmia. Por que é importante? Porque é a segunda maior causa de morte do coração. O que mais mata o povo no mundo é parada cardíaca, infarto. E o que mais provoca isso é uma arritmia, é o infarto. O que mais provoca parada cardíaca é o infarto. Segundo lugar, a arritmia. Então, a arritmia está aqui, ó.
queria que vocês tentassem detectar no eletrocardiograma a arritmia. Note que uma pessoa que tem arritmia, ó, a frequência cardíaca dela está perfeita, ó, 70, igual a média de vocês. Ó. E aí? Onde é que vocês estão vendo aí a arritmia? É pelo Frequência fato de cardíaca é não dentro estar do normal. padronizado, professor? Oi? É pelo fato de não estar padronizado, assim, tem mais... Isso, exatamente. O grande problema do coração é essa alteração muito grande, ó, do intervalo entre as ondas R. Então, quando essa pessoa ela bate assim, ó, tum, 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 tum. Ela fica variando de ritmo. Isso é muito perigoso, tá? Por que é perigoso? Oi. Eu botei no meu relatório que eu estava com dificuldade de ferir a pressão pelo método palpatório, porque eu não conseguia deixar 1 minuto completo. Eu fiz pelos 30 segundos. Eu fiz 30 segundos e multipliquei Por 2. por 2. Porque eu perdi a contagem, porque no início começava bem rápido, e depois ia variando, e eu ia meio que... Eu não estava contando ele porque eu perdia, perto dos 40 segundos. E eu já tive umas crises de arritmia em 2015, que eu já fiz o Holter 2 vezes, o ecocardiograma. Isso. E Então, exatamente. Então, parece que você já tem arritmia diagnosticada, né? Inclusive com Holter. Exatamente. Então, você tem arritmia e você tem que ter muito cuidado, principalmente no exercício, viu? Isso foi uma coisa que eu nunca tive muito, não. Pratica exercício normalmente? Pratico. Eu faço ginástica também. Já para não morrer. Na verdade, eu falo brincando, mas sério, viu? Cuidado para não morrer mesmo, viu? A gente tem casos de vários atletas que morreram, eram arrítmicos. O problema da arritmia é assim, ó. Qual é a chance de você de morrer? Depende da severidade e da frequência da sua arritmia. Só o Holter vai dizer isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro, tá? Não é querendo lhe assustar, não, mas é querendo lhe fazer a coisa certa. Lembra daquele jogador do São Caetano que morreu no jogo contra o São Paulo, chamado Serginho? Você já se entendia de gente quando ele morreu? Acho que não, porque eu não sei nem quem é. Não, né? Então, teve um jogador que morreu ao vivo. O jogo estava passando não pela Globo, mas pelo Sport TV. Era São Paulo e São Caetano e o cara morreu no campo. Um jogador chamado Serginho. O que aconteceu? Ele tinha uma doença do coração que provocava arritmia. Tá? E a comissão técnica já tinha detectado isso. O médico do time já tinha detectado. Só tem aquela coisa, né? Na hora que o médico detecta, tem que condenar o atleta. Ó, você tem que parar de jogar. Então, o que acontece? Nem o atleta quer parar de jogar e nem o clube quer perder um atleta que vale 100 milhões de reais. Entendeu? 50 milhões, talvez, no caso dele. Tá uma transferência. Ninguém quer jogar 50 milhões fora. Resultado. O médico negligenciou, tá? Ele devia ter sido preso, na verdade, tá? Negligenciou, porque ele fez um Holter com o Serginho. O Holter mostrou a gravidade da arritmia dele e a severidade da arritmia dele. Quer dizer, eu falo a mesma coisa, né? A gravidade e a frequência. Viu o seguinte, que ele tinha... O Holter mostrou que ele tinha, sei lá, 20 atividades arrítmicas por dia. Ele tinha uma pequena chance de morrer. Porque ele tinha 20 atividades arrítmicas. A chance dele morrer fazendo exercício era se uma dessas 20 atividades arrítmicas acontecesse na hora que a frequência cardíaca dele estivesse muito alta. Como o futebol, olha aqui para a tela, vou mostrar a vocês o que é comportamento da frequência cardíaca no futebol. Então, isso aqui, ó, isso aqui é a frequência cardíaca máxima do Serginho. A máxima dele é essa, 200 batimentos por minuto. Como no futebol, a frequência oscila muito ali, ó, entre 120 e 180, tá? Então, a frequência cardíaca oscila assim, ó, dentro do jogo de futebol. Então, dos 90 minutos de jogo de futebol, se somar aqui, ó, não vai dar nem 1 minuto, vai dar 3 minutos. Durante 3 minutos do jogo, a frequência cardíaca dele vai estar perto da máxima.
o risco é ele ter uma arritmia exatamente nesse momento. Entendeu? Então, o risco era mínimo que ele ter uma arritmia. Mas aí aconteceu. Então, como o risco era mínimo, o médico confiou. A probabilidade aqui é mais fácil ganhar na loteria. Mas aconteceu. Ele era volante, o São Caetano foi para o ataque, então ele, como volante, vai, né, dar assistência no ataque. Só que quando a bola chegou na área do São Paulo, o São Paulo roubou a bola e partiu em contra-ataque. Saiu e volta em disparada para a área. Quando ele chega dentro da área dele, ele cai. Pronto. Aí, na época, não existia desfibrilador naquelas ambulâncias, não era obrigatório. Foi a partir de Sergipe que hoje, se não tiver uma ambulância no futebol, e a ambulância não tiver um desfibrilador, virou uma lei, tá? O jogo não pode iniciar. Tem que ter ambulância com desfibrilador. Aí não tinha desfibrilador. Na hora que você tem uma parada cardíaca, um infarto, a massagem cardíaca salva. Mas na hora da fibrilação, na hora da arritmia, massagem cardíaca não resolve. Só o desfibrilador que resolve. Então, ele tinha uma mínima chance, mas aconteceu. Entendeu? Então, esse é o seu caso. Como você tem arritmia, e você percebeu que não conseguiu nem contar direito, então pode ser que a sua arritmia seja uma arritmia muito frequente. Então, você tem risco. O que é que tem que fazer? Um novo Holter e conversar com o médico para ver a chance que você tem de sofrer uma arritmia. E é assim, ó. Se a sua frequência cardíaca for o Serginho, por exemplo, por mais que no exercício você consiga chegar a 200, você estabelece aí no máximo coisa de 160. Então, você pode continuar fazendo qualquer exercício. Mas dentro dessa faixa aqui, ó. Nada de exercício competitivo. Porque no exercício competitivo, você perde o controle da frequência cardíaca. Deve fazer exercício sempre com frequencímetro. E o frequencímetro ele tem alarme. Então, ele alarma quando a sua frequência cardíaca passar, por exemplo, aqui nesse caso, que eu estou dando, de 160. Então, você até pode fazer exercício, mas nunca deve passar de 160. Ou então, se o médico resolver fazer terapia medicamentosa em você, tomando um beta-bloqueador, que é um remédio para pressão, que também serve para arritmia, ou tomando um antiarrítmico, aí você deve fazer exercício sempre depois que tiver tomado o remédio. Entendi. Então, na verdade, se você tem arritmia, você tem vários cuidados a fazer, a tomar. Tá? Sim. Quem determina a faixa, a zona, é o médico. Mas quem acompanha é o educador físico. Por isso que o educador físico tem que entender dessas coisas. Felizmente, nas duas exemplos que eu dei agora, de bradicardia e arritmia, eu encontrei exemplares aqui na sala. Tá? Só faltou um exemplar de alguém que tenha taquicardia. Felizmente ou infelizmente? Felizmente para a aula e infelizmente para quem tem. Né? Melhor. Agora, eu prefiro o quê? Eu prefiro que eu não tivesse o exemplo. Claro, é melhor, né? Então, eu vou até mudar a minha fala, que foi diferente na fala. É ruim que você tem, mas já que você tem, foi bom que serviu para a aula. Pronto, então, uma fala mais adequada. Beleza? Eu comecei a perceber esses sintomas em 2015 porque eu praticava 2 esportes. Eu fazia parte da Seleção Paraibana de Ginástica e o técnico da Seleção Paraibana de Saltos Ornamentais me convidou para participar. Aí minha rotina em 2015 era ensino médio de manhã, 7 às 12 horas. Aí de 1 hora eu já tinha que estar lá na Vila Olímpica para treinar saltos ornamentais até as 5h30 da tarde. E das 5h30 da Vila Olímpica eu ia andando lá para o Espaço Clube Cabo Branco para treinar ginástica até as 8, 9 horas. Nossa. Aí Pois como é. estava muito desgastante... Aí entrou em overtraining e o overtraining acentuou a taquicardia, a arritmia. Foi. E o que piorou é porque, como minha idade já era avançada, eu já tinha 16 anos, e esse pessoal da seleção pega a gente mais de 8, 9 anos, então eu tinha que ficar tirando saltos, nos saltos ornamentais, a cada semana, tipo, nas plataformas de 5 metros, 7 metros. Então, como eu sou muito cagão para essas coisas, e, tipo, ficar salto difícil a cada semana, eu ficava muito nervoso. Eu passava a semana todinha, mesmo na aula, mesmo na hora da aula, eu ficava só pensando no salto que eu ia tirar no final de semana, com medo. Sim. Aí isso me dificultava muito. Aí juntou overtraining com a exacerbação da taquicardia com overtraining, com
a ansiedade, aí veio o óbvio, né? Veio uma exacerbação da arritmia e posso lhe afirmar, viu? Algum risco de morte. Se esse risco de morte foi pequeno ou grande, a gente não sabe. Só o Holter diz. Mas foi perigoso para você. Teve um risco. Pronto, eu já cheguei a desmaiar quando eu cheguei em casa. Tá? Voltava de busão ainda por cima, umas 10 horas. Aí quando eu tava na rua de casa, tipo, minha casa é lá em cima na rua e da minha avó é mais embaixo. Eu senti que eu ia desmaiar, eu peguei, já entrei na casa da minha avó, sentei no sofá, apaguei. Cara, então você esteve muito mal. Você esteve muito mal mesmo, viu? Você teve, na verdade, quem desmaia por arritmia não é desmaio, não. É risco cardíaco enorme. Então, você parece que pode-se dizer com muita sorte, porque está vivo. Você podia ter tido uma parada cardíaca ali. E provavelmente ninguém ia encontrar um desfibrilador no meio da rua que você estava. E o SUS não chegaria em 5 minutos. 5 minutos é um tempo máximo para alguém que tem um problema desse sobreviver. Entendeu? Aí, em relação ao esporte, esses sintomas eu só tive em 2015 mesmo. Mas como você mediu, ou sei lá quando, um dia desse aí, botou o dedo para monitor frequência cardíaca e já percebeu a arritmia, significa que ela está presente em você. Então, na pior das hipóteses, o mínimo que você pode fazer, o mínimo, ideal que seja mais, é ir para um cardiologista, fazer um Holter, relatar o fato, fazer um Holter e o cardiologista quantificar suas chances. Inclusive, pode ser que ele diga assim, você só pode fazer isso a partir de hoje com remédio. Senão, nem faz. Entendeu? Ou seja, eu estou falando da segunda maior causa de morte, tá? E se pegar pessoas jovens, é a maior causa de morte. Porque infarto mata a maioria, mas é gente mais velha. Pessoas de 20 anos, 30 anos, morrem muito mais de arritmia do que de infarto. Então, se eu fosse você, eu iria fazer isso, viu? Deixa eu pegar agora, assim, aí, finalmente, para terminar essa parte aqui... Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pois não? É exagero pensar que qualquer personal trainer, antes de iniciar com um aluno, ele tem que pedir um eletrocardiograma desse aluno? Não. Na verdade, é assim, eletrocardiograma não vai dizer nada. Ou quase nada. Por quê? Porque a maioria dos problemas do coração, ele só aparece quando o coração está sofrendo lá, esforço. Ou seja, o que tem que ser pedido não é o eletrocardiograma, é um teste ergométrico. Tá? A regra básica é a seguinte, considerando a quantidade de pessoas que morrem de coração, tal, é a seguinte. Se você tiver pelo menos 2 fatores de risco, ou seja, é obeso e tem familiares que morreram do coração, né? Já são 2 fatores de risco. Você só deve iniciar qualquer programa de treinamento depois de um teste ergométrico. Se você não tem fator de risco, ou só tem um fator de risco, só precisa fazer o teste ergométrico a partir de 40 anos de idade, o homem, e a partir de 45 anos de idade, a mulher. Tá? Então, a verdade não é que é exagero ou não, é que existe uma recomendação dizendo isso. Tá? Então, pessoas saudáveis, aparentemente saudáveis, que ninguém garante que é saudável, né? É pessoa saudável com câncer dentro de mim. Pessoas aparentemente saudáveis, com menos do que 2 fatores de risco, só precisa fazer o teste ergométrico, não adianta eletrocardiograma, a partir de 40 anos, homem, e 45 anos, mulher. Pessoas que têm pelo menos 2 fatores de risco, devem fazer o teste ergométrico, não adianta eletrocardiograma, quando for fazer qualquer programa de treinamento físico. Beleza? Então, a arritmia está aqui, ó. O problema da arritmia, vocês conseguem ver. A Sharon tem uma pergunta aqui. Pois não, pode fazer a pergunta. Ela quer saber se uma pessoa nasce com arritmia ou se adquire a partir do overtraining. Não, vamos lá. Ó, a arritmia não tem nada a ver com overtraining, tá? A arritmia é uma doença que é dessa atividade elétrica do coração, beleza? Agora, estresse psicológico e overtraining pode provocar uma arritmia, tá? Mas a arritmia, eu diria assim, que de cada 90 pessoas que nessa hora aqui, no mundo inteiro, estão tendo uma atividade arrítmica,
De cada 100 pessoas reais que estão tendo atividade rítmica, 8, elas não são doentes de arritmia, mas elas estão tendo uma arritmia provocada por estresse, inclusive overtraining. E 92 pessoas estão tendo arritmia independente de estresse, independente de overtraining. Ok? O problema da arritmia é que ela começa assim, ó, aí ela pode evoluir, ó, ficando cada vez pior. Isso, até que vem isso aqui, ó, a fibrilação. Fibrilação é, em vez do nó sinoatrial despolarizar sozinho, cada pedacinho do coração fica querendo contrair sozinho. Aí olha para minha mão aqui, ó, no vídeo. Olha aqui para minha mão no vídeo. O coração fica assim, ó, tremendo. A palavra tremer significa fibrilar. Tremendo, fibrilando. Nesse caso, só tem uma chance de você salvar uma pessoa que entrou em fibrilação, que é o que poderia ter acontecido com o Lucas aí quando ele quis desmaiar. É justamente o quê? É o desfibrilador. O que é um desfibrilador? É um aparelho que dá um choque muito grande. Quando aquele choque passa pelo coração, ele silencia todos os pontinhos do coração que estavam querendo tremer por conta própria, na esperança de que, quando isso acontecer, o nó sinoatrial seja o próximo a começar a trabalhar. Aí o nó sinoatrial volta a governar o coração. Ok? Eu não expliquei profundamente, tá? Porque eu estou vendo que eu estou levando muito tempo para sair dessa aula. 2 horas para eletrocardiograma é muita coisa, tá? Mas, basicamente, quem teve uma desfibrilação só é salvo com o desfibrilador, tá? E o que provoca a desfibrilação? A arritmia. Por isso que a arritmia é uma doença tão perigosa, complicada, tá certo? Aí, professor, eu tenho uma pergunta também em cima dessa outra pergunta aí, que a Sharon fez. Pois não. Qual dessas doenças é aquela que se caracteriza pela sensação de fisgada no coração, que o pessoal fala popularmente? O pessoal diz assim, senti uma fisgada aqui, ou uma pontada no coração, como vou chegar o lá, pessoal costuma dizer. É o infarto, viu? Então, esse já é o infarto. Já é o infarto. Na verdade, é a isquemia que precede o infarto. Chego já lá. Chego lá, não, é o último aqui, viu? Tá aqui, ó. É o último da nossa lista, tá? Acompanha aqui o mouse, o infarto, tá? Vamos agora para um exame que eu tenho chamado ele de eletrocardiograma do educador físico, porque as informações dele interessam muito ao educador físico, tá? É a chamada variabilidade da frequência cardíaca. O que é isso? O nosso corpo, o nosso sistema nervoso central, ele é governado por atividade nervosa simpática e atividade nervosa parasimpática, não é isso? Os nervos simpáticos, isso são chamados nervos autonômicos, tá? Deixa eu botar isso aqui. Eu ia até abrir o slide, nem vou abrir, por causa, mais uma vez, né? Estou preocupado com o tempo, tá? Estou levando muito tempo para conseguir sair do eletrocardiograma. Olha só, o que vai acontecer é o seguinte. Eu tenho o meu sistema nervoso, aí tem o sistema nervoso somático, que são aqueles nervos que controlam os meus músculos, tá? Aqueles que eu controlo quando eu quero. E tem o sistema nervoso autonômico, que são aquelas fibras nervosas que trabalham independente de eu querer. Ou seja, as fibras nervosas que controlam minhas vísceras, meus órgãos, coração, pulmão, rins. Eu não preciso ficar pensando, né? Para que meu coração funcione. Aí o sistema nervoso autonômico, ele tem 2 tipos de fibras simpáticas e fibras parasimpáticas. O que acontece é o seguinte, quando as fibras simpáticas, elas estão associadas ao estresse. As situações estressoras, tá? Então, eu preciso correr, eu preciso me levantar de uma cama, eu preciso trabalhar. Então, quem garante essa atividade é o simpático. Quando eu estou nervoso, quando eu estou brigando com alguém, tudo é atividade simpática. Já as fibras parasimpáticas estão relacionadas à tranquilidade. Então, por exemplo, tem órgãos que, para funcionar, é preciso que você esteja tranquilo. Por exemplo, a digestão, quem faz o seu sistema digestório trabalhar são as suas fibras simpáticas. Então, o sistema digestório. A atividade sexual também depende da atividade nervosa simpática. Parasimpática. Então,
o prazer sexual, a ereção peniana, depende da atividade de fibras parasimpáticas, tá? Então, sexo depende de atividade parasimpática. Já dilatação da pupila, aumento da frequência cardíaca, broncodilatação, tudo ligado ao estresse, depende da ativação simpática, ok? Qual é o grande problema do mundo hoje em dia? Eu já falei isso para vocês de primeira aula. É uma descoberta interessante da medicina de que todas as doenças crônicas, todas elas, isso vai da osteoporose à depressão, tá? Ela tem 3 elos. Uma hiperatividade simpática, já falei para vocês umas 4 vezes já, simpática, estresse oxidativo e inflamação sistêmica. O corpo da gente está permanentemente inflamado, tá? E a gente não percebe, porque é uma subinflamação. Uma inflamação pequenininha, mas que vai matando você aos poucos. Isso vai do câncer à depressão, tá? E pior, se um aumentar, o outro aumenta. Então, se eu tiver uma hiperatividade simpática, eu tenho estresse oxidativo. Se eu tiver estresse oxidativo, eu tenho aumento da atividade simpática. Então, se eu quiser tratar qualquer doença, eu vou tratar essas 3 coisinhas aqui, ó. Tá? Trata essas 3 que você está prevenindo a doença e, se já é doente, está tratando a doença. Exercício físico, alguns alimentos têm esse grande potencial de baixar esses 3 negocinhos aí, tá? Só que o exercício físico, quando praticado de maneira adequada, ele vai reduzir a atividade nervosa simpática, reduzir o estresse oxidativo e reduzir a inflamação. Por outro lado, se você entrar em overtraining, você tem aumento simpático, que gera aumento da frequência cardíaca, que gera arritmia, no caso de Lucas, tá? Eu tenho aumento do estresse oxidativo e inflamação. Ou seja, o treinamento moderado reduz tudo isso. E o treinamento excessivo aumenta tudo isso. Tá? Isso quer dizer, então, que se eu tiver um atleta, é muito interessante monitorar essas coisas. Só que isso aqui é caro, inflamação é caro, estresse é caro, mas a atividade simpática é baratíssimo fazer isso. Tá? Eu só preciso de uma fita, que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer uma prática com vocês, tá? Eu fiz ontem treinamento esportivo, eu só preciso de uma fita que faça um eletrocardiograma. Daqui a pouco eu conto essa história, tá? Eu não trabalho com atleta, mas eu trabalho com o hipertenso. Então, é muito interessante, já com o exercício físico, atuar nesses 3 negócios, que é o mestre desses 3 negócios. Esses 2 aqui, ó, eu vou pedir para ele pedir ao médico, para ver se o exercício está melhorando a vida dele, a saúde dele. Essa aqui eu mesmo faço. Essa hiperatividade simpática. Por que eu mesmo posso fazer essa atividade simpática? Porque é o seguinte, quais são as técnicas para medir a atividade simpática? Uma das técnicas é a microneurografia. Microneurografia. É uma técnica complicadíssima. Você tem que pegar um eletrodo, furar o seu nervo, tem que achar o nervo, que é praticamente invisível. Então, tem que ter muita experiência para fazer isso aqui. Aqui na Paraíba, até onde eu sei, ninguém faz isso. Tá? Mas descobriu-se depois que, pelas ondas R do eletrocardiograma, é possível medir a atividade nervosa simpática. Como? Vou mostrar aqui. Ó. Vou pegar aqui o ritmo sinusal. Embora aparentemente aqui, ó, a distância entre cada um da R seja muito igual, né? Na prática, isso não acontece, tá? Na prática, quando você pega um eletrocardiograma de alguém, vai acontecer isso aqui, ó. Desenhar um melhorzinho aqui embaixo. Não, isso aqui mesmo. Ó. Suponhamos que uma pessoa tenha frequência cardíaca de repouso de 60 batimentos. Isso quer dizer que esta pessoa aqui, o coração dela está dando um batimento a cada segundo, né? Então, a média vai ser um BPM, um batimento por segundo, né?
um batimento a cada segundo. Mas na prática isso não acontece. Na prática acontece assim, ó. Daqui para aqui, deu 1 segundo, beleza. Deu 1 segundo. Daqui para aqui, ó, deu 1,2. Daqui para aqui, deu 0,8. Entendeu? A média continua 1, né? Porque esse 2, esse 0,2 aqui, ó, eu boto para esse 8, fica 1. Então, em média, vai dar 60 batimentos em 1 minuto. Em média, mas... E daqui para aqui, vamos supor que deu 1,2, 1,3. E daqui para cá, 0,7. O que vai acontecer? Olha, quanto mais varia esse intervalo entre os batimentos onda R, tipo de 1 para 1,2, de 0,8 para 1,3, significa dizer que nessa hora eu estou tendo uma alta atividade nervosa parasimpática. Parasimpática, tá? Por outro lado, quanto menor essa variação do eletrocardiograma, tipo, daqui para aqui, 1 segundo, daqui para aqui, 0,95, daqui para aqui, 1 segundo de novo, daqui para aqui, 0,98, tá? Isso aqui eu nem botei, tá? Ficou horrível. Opa, apaguei demais. Veja aqui, pronto. Então, quanto menor, essa variação só variou aqui, ó, de 1 para 0,95, de 1 para 0,98. Muito pouca variação, né? Então, quanto menor a variação, significa dizer que nessa hora eu estou tendo um predomínio simpático. Isso quer dizer que, sempre que eu estiver nervoso, não importa a minha frequência cardíaca, mas o intervalo entre cada um da R é muito parecido. Suponhamos que eu seja muito tranquilo, relaxado. Então, o intervalo entre cada um da R varia bastante, tá? Não vou explicar por quê, que isso seria aprofundar uma coisa e o tempo da gente não deixa, tá? Mas tem uma explicação para isso, ok? Então, o fato é, o eletrocardiograma pode me dar uma medida muito importante se eu trabalho com atleta ou se eu trabalho com saúde, que é uma medida da minha atividade nervosa simpática e da minha atividade nervosa parasimpática. Antigamente, eu precisava fazer isso no eletrocardiograma, então eu tinha que ir para um cardiologista, tá? A gente tinha no nosso laboratório um eletrocardiógrafo, mas não é comum, né? Para pesquisa, né? É como hoje a gente tem um ecocardiograma. Não vai servir para qualquer educador físico, serve para pesquisa, tá? Mesmo assim, você levava, depois que fazia um eletrocardiograma, você levava umas 2 horas para conseguir fazer isso aqui, ó. Tá? Só que depois a Polar lançou um modelo de relógio, aí por 2000, volta em 2008, mais ou menos, a Polar lançou um modelo que fazia isso. Hoje a Polar continua tendo um modelo que faz isso, mas o modelo da Polar que faz isso custa R$ 2.500. Estou imaginando aí, tá? Pode ser mais que esse aumento do dólar. Então, só que a coisa foi melhorando. A ponto de que hoje em dia existem aplicativos de celulares que fazem isso. Tá? Um dos aplicativos de celular que faz isso é esse aplicativo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. É o HRV Expert, na verdade é da Cardiomud. Deixa eu acender por aqui. Tá. Pronto, estou abrindo aqui. Esse aplicativo aqui, ó, chamado Cardiomud, tá? Ele consegue fazer. O que eu preciso, então? Não vou precisar ir para um médico, fazer um eletrocardiograma. Não vou precisar comprar o relógio da Polar ou da Garmin, que custa aí R$ 2.500. Eu só preciso de uma fita Bluetooth. Aquela cinta transmissora de frequência cardíaca Bluetooth, que eu vou pegar a minha aqui, tá? Então, eu vou fazer essa práticazinha aqui com vocês. Só um momento. Manuel, tu tá aí, cara? Oi, tô sim. Eu só preciso Depois eu dessa fita aqui, tá? Que é uma fita, na verdade, é uma cinta transmissora de frequência cardíaca. O aparelhinho é essa caixinha aqui, ó. Aqui vem aqui é só amarrar no corpo. Aí essa parte aqui, ó. Aqui, ó, essa parte preta, ela tem, na verdade, eletrodos aqui, ó. Então, o eletrodo faz o registro da frequência cardíaca, da atividade elétrica do coração. Ou seja, faz um eletrocardiograma.
Aí manda essa informação para essa caixinha, que manda a informação para o celular, tá? O aplicativo. Vou colocar ele aqui em mim e vou mostrar a vocês como é feito. Quem estava no treinamento esportivo ontem, né, por acaso, pegou as 2 aulas no mesmo dia, né, na mesma semana, tá? Então... Por isso que eu estranhei. Quando eu fui fazer o teste por esse aplicativo, ele estava pedindo uma conexão Bluetooth. Aí eu disse, oxe, como é que eu vou fazer uma conexão Bluetooth aqui num aparelho que eu não tenho? Aí eu disse, não, eu vou pegar outro aplicativo, porque esse aqui vai dar zebra para mim. Aí eu olhava para a câmera, aí a câmera não acendia a luz, aí eu disse, pronto, e agora ela lascou, é tudo em inglês aqui. Ele faz muito mais do que apenas medir a frequência cardíaca. Ele faz literalmente um eletrocardiograma, tá? Onde é que compra essa fita, professor? No site da Polar. É no site da Polar, é? É, no site da Polar. Ela custava 400 reais. Deixa alguma instrução lá no grupo? Oi? Deixa alguma instrução lá no grupo? Eu vou deixar o link do site, viu? Tá ok, obrigado. Inclusive, ela custava 450 reais. Alguém me disse agora que está 600. Provavelmente, por causa do... Estava discutindo aqui no grupo da disciplina de treinamento esportivo, tá? Aumentou para 600, provavelmente por causa do aumento do dólar, tá? Então, eu preciso fazer só o seguinte, instalei o aplicativo, instalei a fita, aí eu clico aqui, ó, Connect. Como a fita ela é Bluetooth, aí vai achar aqui, ó, Polar H10. Então, eu vou clicar aqui em Polar H10, que é, esse Polar H10 é a fita, tá? A cinta transmissora. Aí, na hora que eu cliquei aqui, ó, ele dá o nível da bateria, tá? Do negócio, e eu vou clicar aqui, ó. Eu configurei para fazer um registro aqui, ó, de 5 minutos, tá? Mas pode ser menos. Se você quiser fazer 2 minutos, já dá, tá? Mas eu boto 5. Eu vou clicar aqui, tá? 5 minutos. E ele começou a fazer um eletrocardiograma em mim, tá? Ele vai dar um resultado muito louco, tá? Por quê? Eu não mostrei para vocês direito aqui, esqueci, mas a minha fita, ela rasgou. Então, aquela caixinha que tem no meio, o eletrodo tem dois encaixes. Aí, um dos encaixes está solto. Aí, vocês vão ver, ó, que ele está medindo minha frequência cardíaca perfeitamente, ó, 61, tá vendo? Ó? E é mais ou menos isso aqui, minha frequência cardíaca mesmo. Minha frequência de repouso basal, assim que eu levanto é 52, 51, 54. E a minha aqui, eu sentado e conversando, é 61. Tá? Mas, por isso que aqueles aplicativos que você mede a frequência cardíaca, que vocês instalaram, ele mede a frequência cardíaca com qualidade. Mas ele não faz a variabilidade. Porque para fazer variabilidade, o sensor tem que ser muito preciso. Ou seja, não pode ser somente uma coisa que vê seu sangue correndo. Tem que medir a atividade elétrica do coração mesmo, tá? Como o meu sensorzinho aqui, ele está rasgado, aí tem 2 polos, só está pegando um, aí ele está dando esses valores aqui loucos, ó. 220 batimentos, tá? Então tá muito doido. Então ele está... Veja que ele está medindo a frequência cardíaca aqui adequadamente, ó. Mas a variabilidade, o tempo entre um intervalo e outro está dando errado, tá? Eu vou colocar aqui em real time, ó. Eu consigo ver o exame mais ao vivo. Ó. Então, veja que a frequência cardíaca aqui está dentro do normal, ó. 54, 58, 60, tá vendo? Mas esse intervalo aqui, no meu caso, é sempre ali 800, é sempre isso aqui, ó. Mas está dando 200, 800, 900, porque ele está pegando o intervalo de cada um da R. Como ele está rasgado, a minha fita, ele está contando um da R que não existe. Entendeu? Mas ele daria bem acertadinho. Aí eu vou ficar aqui 5 minutos e vou medir, tá? Outra coisa, mesmo que o aparelho não tivesse errado, não tivesse rasgado aqui, tá? Ainda assim, eu não poderia confiar nessa medida. Por quê? Essa medida é para ser feita de manhã, assim que acorda, sem você estar estressado, sem estar aperreado, tá? E sem ter feito nenhuma atividade física ainda durante o dia, tá? Então, o ideal é, acorda, vai no banheiro, esvazia a bexiga, que a bexiga cheia já aumenta a atividade nervosa simpática, tá? Então, levanta, vai no banheiro, esvazia a bexiga. Ou então, se você é daqueles que todo dia de madrugada, quando é 5 da manhã, 4 da manhã, vai no banheiro,
Aí deita e acorda às 6 horas, aí não precisa mais nem do banheiro, porque você já sabe que a bexiga está vazia, tá? Então, estando com a bexiga vazia, aí você volta, coloca a fita, e espera uns 5 minutos para a tua frequência cardíaca voltar ao normal, porque afinal de contas tu levantou, e a frequência cardíaca aumentou, então espera uns 5 minutos para voltar ao normal e faz o registro, tá? Aí quando acabar aqui o registro, eu vou mostrar a interpretação desse registro para vocês, tá? Então é isso. O aplicativo, ele faz de um jeito que, se ele fizer um aplicativo complicado, que é o que eu vou explicar para vocês, que são profissionais da área de saúde, tá? O leigo não compra. O que é que eles fizeram? Eles pegaram as variáveis que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que é simpático e parasimpático, hiperatividade simpática, que esse nome o povo não sabe. E o povo não quer saber. Só que eles foram espertos. O que é que eles fizeram? Eles pegaram esses dados, que eu vou explicar a vocês daqui a pouco, e transformaram num algoritmo, e ainda botaram um desenhozinho aqui, ó. Então, eles disseram o seguinte, ó, se você estiver dando entre 40, que é esse número aqui, ó, acompanha o mouse aqui, a mãozinha, tá? E 140, isso quer dizer que você está com um ótimo equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Se der mais do que 140, que é o amarelo e o vermelho, você está ou com excesso de atividade nervosa simpática, ou com baixa atividade nervosa parasimpática. Mas o fato é, você está doente. Algum problema você tem, tá? Ou pode acontecer que deu abaixo de 40. Isso quer dizer que você está com excesso de atividade nervosa parasimpática. O que também não é bom. Porque se você está com excesso de atividade parasimpática e pouco simpático, você fica triste, desanimado, fraco, sem vontade de fazer nada, tá? Então, você nem pode estar estressado demais e nem pode estar com baixa atividade simpática demais, tá? Então, ele com isso aqui, ó, qualquer leigo consegue ver como é que está a sua atividade. Então, se você é atleta, o que é que você faz? Toda semana, uma vez por semana, você acorda e mede. Pronto. Aí terminou o registro. Ó. Terminou o registro, você bota o seu nome aqui, ó. Se você fizer de outra pessoa, bota o nome de outra pessoa. Começou uma aula, eu não boto nada aqui, tá? Que não vale nem para mim, nem para ninguém, tá? Então, eu dou ok. No que eu dou ok aqui, ó, pronto, acabou. Então, deu o resultado. Deu um resultado muito doido, tá? Porque está cheio de artefatos. Isso aqui é chamado de artefatos. Tá? Professor, ruído externo e muita luz no ambiente interfere no resultado? Não, só se você se incomoda, se você estiver incomodado com aquilo. Tá. Mas, tecnicamente, o ruído externo não atrapalha aqui no registro, não. Tá. Certo? Quando se faz um eletrocardiograma, se você ligar uma luz, pode atrapalhar no eletrocardiograma. Porque na hora que você ligou a luz, o circuito da luz está na corrente elétrica. E o eletrocardiograma está conectado naquela mesma corrente elétrica. Aí aparece um negócio doido aqui desse, ó, que a gente chama de artefato, tá? Mas como aqui não está conectado na corrente elétrica, não atrapalha em nada, tá bom? Esse exame aqui ficou muito doido, tá certo? Porque a fita está rasgada, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, vou voltar aqui e vou pegar um exemplo meu, tá? Mais do passado. Então, eu venho aqui em História, ó, clico aqui em História, o History, e vou voltar muito aqui, ó, e vou pegar um meu aqui, tá? Veja coisa interessante, ó. Veja que essa faixa aqui, ó, tá um monte de vermelho, é tudo meu, tá vendo? Ó? O meu nunca deu ruim, mas foi um dia, em agosto, comecinho de agosto, eu tive 2 dias de febre e 10 dias de falta de apetite. Enquanto eu estive com infecção, ó, que não sei se foi Covid, que o plano de saúde não quis fazer, porque eu não tinha sintoma de Covid, hoje eu acho que foi, mas o plano não liberou porque eu não tinha sintomas claros de Covid. Eu tive febre baixa, que só durou 2 dias, que quando eu tomava o remédio a febre passava, e eu fiquei 10 dias sem falta de apetite. Mas como não tinha sintomas claros, mas veja o que aconteceu comigo. Ó. O tempo que eu fiquei doente, ó, e veja que eu medi várias vezes ao dia, ó, tá vendo? Desde o dia 4 de agosto, ó, quando eu vi que eu estava doente, eu comecei a medir. Enquanto eu estava com falta de apetite, estava dando vermelho. Tá vendo aqui, ó? Aí, quando começou a ficar, ó, laranja, quando começou a ficar verde, foi quando eu estava melhorando. Aí, pronto, agora eu posso voltar a correr. Aí, eu voltei a fazer exercício normal. Vou pegar antes disso. Quando eu era bem normal. Aqui tem várias pessoas amigas minhas que falam, esse aqui é o meu. Ó. Vou pegar esse meu aqui, ó. Então, quando eu pego o meu aqui,
Vai, porque ele está vindo. Ele travou. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que tinha. Pegar uma aqui qualquer. Pronto, isso aqui. Pronto, então aqui, ó. O meu ponteirinho verde, tá? O meu sempre está aqui, o meu sempre está entre 60 e 90. Isso foi assim que eu acordei. Minha frequência cardíaca média é 56. E ele dá esse tal de nível de estresse, tá? Isso aqui é pro leigo. Para a gente, vale isso aqui, ó. Lembra que eu falei a vocês o que é a variabilidade da frequência cardíaca? A variabilidade da frequência cardíaca é essa variação aqui, ó. Quanto mais variar isso aqui, mais aumenta uma coisa que a gente chama de desvio padrão, tá? O que é um desvio padrão? Suponhamos que a média de vocês foi 7 da prova, tá? Aí, o desvio padrão de vocês foi 0,5. Só que na turma do ano passado, a média também foi 7. Eu posso dizer que as duas turmas são iguais? Não. Eu só posso dizer que duas coisas são iguais se eu ver a média e o desvio padrão. Então, aqui eu tenho média 7 na turma A e uma turma B também tirou média 7. Só que essa turma A, o desvio padrão dele é 0,5. E nessa turma B, o desvio padrão é 3. O que é que diz o desvio padrão? Diz o quanto que uma média igual pode ser diferente. Isso quer dizer aqui, ó, que a maioria desse pessoal aqui, ó, a maioria desse grupo aqui, ó, tirou média 7, mais ou menos meio. Então, tirou entre 6,5 e 7,5. Já nessa turma aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma turma que nem tem aluno muito ruim e nem tem aluno muito bom. Uma turma homogênea. Já aqui não. Como dizia o padrão é 3, quer dizer que a maioria das pessoas tiraram entre 4 e 10. Então, eu tenho uma turma aqui muito heterogênea e aqui eu tenho uma turma muito homogênea. Então, quanto mais varia, tá, maior o desvio padrão. E, né, tomando esse exemplo aqui, estou aqui, ó. Nessa alta variabilidade, eu vou ter um alto desvio padrão. E nessa baixa variabilidade, eu vou ter um baixo desvio padrão. Então, vamos interpretar aqui esse negócio. O que é que ele deu aqui, ó? Ele disse aqui o seguinte, ó, que o meu coração tinha um batimento, em média, a cada 1.076 milissegundos, ou seja, 1 segundo e 76 milésimos. Tá? É a média. Só que ele me dá uma espécie de desvio padrão, ó. É 1.076 mais ou menos 72. Esse 72, quanto maior ele, maior estará sendo a minha atividade parasimpática, porque está variando da média. E quanto menor esse desvio padrão, menor a atividade parasimpática. Tá? Aí, só que quando eu faço isso, vai depender muito do número de batimentos aqui, ó. Em 5 minutos, meu coração bateu 278 vezes, tá? Só que tem um probleminha aqui. Se eu fizer o exame agora com 5 minutos, depois eu fizer com 3 minutos, eu não posso comparar. Para que seja possível comparar, tá? Batimentos diferentes, comparar uma pessoa com outra, por exemplo, eu preciso fazer um tratamento matemático desse dado aqui, ó, que eu chamo de desvio. A palavra SD significa Standard Deviation, ou seja, desvio padrão da média, tá? Eu faço o tratamento do SDNN e encontro uma variável chamada de RMSSD. Mas essa RMSSD é esse mesmo desvio padrão, só que tratado matematicamente de uma maneira tal hora que eu posso comparar uma pessoa com outra. Tá? Quanto maior isso aqui, maior a atividade parasimpática. O que é que eu espero, então, com o tempo? Que se eu chegar com hipertenso e o hipertenso começar a treinar comigo, eu tenho um aumento dessa atividade parasimpática. O que é que eu espero de um atleta? Se eu pego um atleta, treino ele, eu espero que ao longo da temporada isso aqui só aumente. Se isso aqui começar a diminuir, é sinal que o organismo dele está com algum problema. Ou está com infecção, ou está doente, está com gripe, ou então está com overtraining. Ou então está começando a sofrer, porque está treinando demais e descansando de menos. Tá? Então, é um eletrocardiograma para ser feito no dia a dia de pessoas que estão submetidas a programas de treinamento físico. Tá? E a PNL50 também é interessante. O que é que ele diz?
Toda vez que entre um batimento e outro aqui, ó, entre um batimento e outro aqui, tá? Essa diferença for maior do que 50 milissegundos, por exemplo, aqui, ó, aqui foi 1000 milissegundos, já aqui foi 940 milissegundos. Então, deu uma diferença de mais do que 50, né? Quer dizer que, nesse momento, meu coração estava, nesse batimento, exatamente nesse batimento, meu coração tinha um governo parasimpático. Mas se daqui de 940 aumentou para 970, a diferença aqui, ó, de 40 para 70, foi apenas 30. Então, nesse momento, houve predominância simpática. Tá? Aí, de 970, ele caiu para 900. Então, a diferença aqui, ó, foi mais do que 50. Então, nesse exato batimento, teve maior participação parasimpática. Aí, desse 900, aqui deu 930. Como só deu 30, deu menos que 50, então teve governança simpática nesse momento. Tá? O simpático sempre predomina. Se a gente tiver acordado, precisa estar vivo, né? Disposto. Então, o simpático predomina. Mas o ideal é que desses meus 278 batimentos, ó, 9% desses meus 278 teve predominância simpática. Isso é um valor bom, tá? Mas atletas bem treinados chegam a 200, pessoas muito saudáveis, chega a 20. Chega a 20% de cada batimento do coração com governança prioritariamente simpática, ou parasimpática. Muita atividade parasimpática e menor atividade simpática, tá? Então, esse é um eletrocardiograma que você vai gastar, por enquanto, vai gastar R$600. Se esperar o dólar cair, vai cair para 450. Sendo que já tem aplicativos que prometem medir no dedo, botando o dedo no celular. Olha aqui para o mouse, tá? Olho para a tela, botando o dedo aqui, ó. Tá? Igual vocês mediram a frequência cardíaca. Eu ainda não confio neles e, de fato, nenhum desses aplicativos foi validado ainda. Tá? Ninguém publicou nada dizendo que valida ou que não valida, tá? Nós validamos o aplicativo, esse aplicativo que eu usei agora, o meu aluno validou. E ele deu 100% igual ao eletrocardiograma. Não deu a menor diferença. Tá? Então, medir atividade autonômica no eletrocardiograma ou medir nesse aplicativo com a fita polar é 100% igual. Quando alguma outra variável deu diferença, deu 99,6% igual. Então, deu 100% na maioria. Para uma outra, porque são várias variáveis, tá? Para uma outra variável, deu 99,6% igual. Então, eu absolutamente não preciso de um eletrocardiograma para medir a variabilidade da frequência cardíaca. Beleza? Então, é um instrumento que o educador tendo vai ser muito útil para que você venda algo mais do que somente 10 repetições com 1,5 minuto de intervalo. Você vai vender mais. O cara que está te pagando está recebendo mais do que apenas uma prescrição do exercício. Você está monitorando ele e aumentando a qualidade sua enquanto profissional. Beleza? Muito bem. Então, para fechar rapidamente, que eu não posso passar mais uma aula com o eletrocardiograma, não sei por que demorou tanto essa, talvez pelo modo de ser online. Então, tem o eixo, o eletrocardiograma, eu também consigo perceber o eixo, que é a posição do coração, mas isso tem pouca relevância clínica, tá? E eu consigo ver também o tamanho do coração. Por que eu consigo ver o tamanho do coração? Simples. Porque no eletrocardiograma, o eixo X é o tempo. Isso quer dizer que se o coração cresce, está nisso aqui, ó, se o coração cresce, se o ventrículo cresce, essa corrente elétrica aqui, ó, demora mais tempo para passar pelo ventrículo. Isso quer dizer que, como no eixo X é o tempo, entre essa pontinha da onda Q e essa pontinha da onda S, vai estar aumentada a distância. Então, complexo QRS alargado indica que o coração está maior, que o ventrículo está maior. Por outro lado, onda P alargada aqui, ó, começa aqui e termina mais longe. Onda P alargada
significa o átrio maior do que o normal. E QRS alargado significa ventrículo maior do que o normal. Tá? Hoje em dia, o computador já faz tudo isso. Mas, antigamente, se você fosse para um cardiologista com o eletrocardiograma na mão, ele tinha uma reguinha. E ele ficava medindo na régua as distâncias aqui, ó, no olho mesmo. Pelas medidas da régua, ele dizia se estava maior ou menor e conseguiria, então, diagnosticar a doença. Tá? Então, a hipertrofia é um problema que acontece quando você tem duas doenças importantes. A doença de Chagas, que hoje é menos importante, né? Que hoje em dia poucas pessoas são picadas pelo barbeiro, pelo besouro, chamado de barbeiro. Eu espero que vocês saibam o que é isso. Tá? Antigamente era muito comum, hoje em dia, né? Muito pouco comum, pessoas serem picadas por um besourinho chamado barbeiro. Aí o barbeiro, o Trypanosoma cruzi, estudava até nos livros, mas acho que vocês chegaram a estudar, de fato, isso. Tá? O Trypanosoma cruzi era uma bactéria que o besouro soltava dentro do seu corpo, que se instalava no coração e o coração começava a inchar. Só que à medida que o coração inchando, aumentando de tamanho, ou seja, vendo como hipertrofia no eletrocardiograma, o coração ia perdendo força de bombeamento. Até que eles desenvolveram uma doença chamada de insuficiência cardíaca. É quando o coração está sem força para bombear o sangue. E a pessoa morria. Tá? Então, na insuficiência cardíaca provocada pelo barbeiro, a pessoa morria de falência cardíaca, o coração ia perdendo força. Chegava uma situação que a pessoa, para andar, já ficava cansado, porque o coração não conseguia bombear sangue. Só para andar. Só para levantar de uma cadeirinha e andar, já ficava ofegante. Tá? E, hoje em dia, quem provoca a insuficiência cardíaca, morre 300 mil brasileiros por ano de insuficiência cardíaca. Quem provoca isso é pessoas que são hipertensas por muitos anos e não tratam a hipertensão. Aí, a consequência de algumas décadas de hipertensão não tratada é a insuficiência cardíaca. Depois do infarto, do AVC, da arritmia, é a doença que mais mata do coração, a insuficiência cardíaca. Coisa de 300 mil pessoas no Brasil morrem por ano de insuficiência cardíaca, tá? A maioria, claro, são pessoas idosas, tá? É uma doença que mata idosos. Pessoas idosas, porque já tem 10, 20 anos de hipertensão mal controlada, aí o coração vai aumentando de tamanho e perdendo força. Professor? Só que aconteceu um caso bem interessante, só um momentinho, viu quem está pedindo a fala. Eu sempre conto esse mesmo exemplo. Anos 80, 90, anos 90 eu acho já era, uma colega minha, lá de Campina Grande, me telefona, preocupada porque o médico disse que o esposo dela estava com insuficiência cardíaca. Porque no eletrocardiograma, o QRS dele estava muito alargado. Diz, Alexandre, meu marido joga futsal 3 vezes por semana e joga futebol 2 vezes por semana. Super saudável, magro. Como é que o médico está dizendo que ele tem uma doença do coração? Aí ele disse, fala o seguinte, vai no médico fulano, que era um médico cardiologista de Campina Grande, que eu sabia que ele entendia de exercício. Aí o médico disse, ó, tem nada a ver. O problema é, se tem doença de Chagas, o coração cresce. Se tem insuficiência cardíaca, o coração cresce. Mas se treina, o coração também cresce. Que é o exemplo que eu dei do Lucas agorinha. Aí esse crescimento aparece no eletrocardiograma. Aí o médico disse, vamos ter certeza? Vamos. Naquele tempo não tinha médico em Campina Grande que tinha ecocardiograma. Aí ele foi em Recife e fez um ecocardiograma. O que o ecocardiograma detectou? A mesma coisa que eu já falei no exame de Lucas. Um coração grande, como era grande, apareceu um aumento aqui, ó, entre o QRS, então, no complexo QRS. Então, ele tinha uma hipertrofia cardíaca, mas era hipertrofia fisiológica, não era uma hipertrofia patológica. Então, hoje em dia, se chegar uma pessoa com QRS alargado, o que, é que você vai dizer? Primeira coisa, você vai perguntar, pratica exercício? Segunda coisa que vai fazer, medir a frequência cardíaca de repouso. Porque se o coração está grande, o ventrículo enche muito. Se enche muito, manda muito sangue. Se manda muito sangue, matematicamente, está aqui, ó. Se manda muito sangue, o ventrículo,
a frequência cardíaca é menor. Então, uma pessoa que tem QRS alagado, pratica exercício e frequência cardíaca abaixo de 60, está na cara. A pessoa tem uma hipertrofia fisiológica, não tem a hipertrofia patológica, ok? Pergunta? Alguém queria fazer uma pergunta? Professor, em relação a quando o senhor falou sobre o tratamento da hipertensão, o senhor quis falar relacionado a esse tratamento com exercício físico ou tratamento com remédio? Não, o cara que é hipertenso... Professor, rapidinho, não... só um oi no chat. Eita, chamaram aí no chat, por favor. Bota o oi aí no chat. Oi no chat, todo mundo. Espero que eu tenha acabado de engolir um pouquinho de suco, engasguei. Então, se uma pessoa é hipertensa e ela toma remédio, mas somente 30% das pessoas que só fazem tomar remédio conseguem manter a pressão controlada. O que é uma pressão controlada? Abaixo de 140 por 90, tá? Ou 14 por 9. Então, a pessoa toma remédio e dá um azar. Aquele remédio não é ideal para ela. Então, ela passa a vida inteira tomando aquele remédio e a pressão dela sempre acima de 14 por 9. Cada minuto da vida que ela passa com a pressão acima de 14 por 9 está provocando hipertrofia no coração dela. Isso ao longo de anos, décadas, ela vai morrer de insuficiência cardíaca. Entendeu? Se não morrer de infarto ou AVC antes. Tá bom? Então, não importa se a pessoa está... Agora, se a pessoa toma um remédio, só com aquele remédio a pressão dela fica baixa, ela não vai desenvolver insuficiência cardíaca. Se ela toma um remédio, a pressão dela... Ela tem 15 por 10. Ela toma remédio, a pressão fica 14,5 por 9,5. Ainda está alta. Vai estar desenvolvendo insuficiência cardíaca. Mas se ela toma remédio, faz exercício, e o exercício mais o remédio deixa a pressão dela sempre 13 por 8, ela não está desenvolvendo insuficiência cardíaca. Tá? Então, pressão é igual, hipertensão é igual no Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Agora, se você é hipertenso, você não está condenado a morrer por causa da hipertensão. Ou seja, nem vai morrer de nefropatia, nem vai morrer de infarto, nem vai morrer de AVC e nem vai morrer de insuficiência cardíaca. Desde que você mantenha a sua pressão controlada. Como? Com tratamento. Tratamento nutricional, tratamento com exercício físico e tratamento medicamentoso. Se esses tratamentos deixam a sua pressão abaixo de 14 por 8, você é um hipertenso controlado. Não vai estar tendo nenhum problema provocado por essa hipertensão. Nem hoje e nem daqui a 3 décadas. Tá? Inclusive, não vai desenvolver insuficiência cardíaca. Beleza? Finalmente, para a gente terminar, mas eu estou com muito pouco tempo para falar de uma coisa importante, que é uma doença, um fenômeno muito importante do eletrocardiograma, que é a isquemia ou o infarto. Tá? Então, isquemia ou infarto, como é que ele vai ser detectado no eletrocardiograma? Está até aqui mesmo. Quando você fica isquêmico, seu eletrocardiograma que deveria estar assim, ó, onda P, QRS e onda T, ele apresenta um infradesnivelamento. Acontece isso aqui, ó. Tá? Ou seja, entre o final da onda S, aqui, ó, e o comecinho da onda P aqui, isso tem que ser reto. Ele não pode desnivelar. Se desnivelar, só deve desnivelar no máximo 3 milímetros. Por isso que o eletrocardiograma é feito com papel milimetrado, tá? Aquele menor quadradinho do eletrocardiograma, do papel do eletrocardiograma, é 1 milímetro. Então, infradesnivelamento, aqui, olha com o mouse aqui, ó. Laser mesmo agora. Infradesnivelamento aqui, ó, maior do que 3 milímetros, 3 quadradinhos daquele do eletrocardiograma, indica que você ou está tendo uma isquemia ou está tendo um infarto. Ou então já teve um infarto. Vamos aprender a diferença de isquemia para infarto. Isquemia é quando o coração está sofrendo por falta de oxigênio. Você está fazendo exercício, aí o coração já... Os vasos sanguíneos, ó, que leva... Opa, peraí. Deixa eu botar de novo aqui a caneta.
você já tem o colesterol seu alto. Lembra que eu já falei do colesterol, não foi? A picanha, o McDonald's, o Bob's, que você come, tá? A pizza, tá gerando uma placa de colesterol aqui em você, ó, chamada placa de ateroma, tá? Então, essa placa de ateroma está bloqueando a passagem do sangue. Você está em repouso, você não sente nada. Porque em repouso você precisa de, digamos assim, 50 ml de sangue, ó, e 50 ml passa aqui. A artéria toda tem que deixar passar 300 ml, tá? Um exemplo, tá? 300 ml. E aqui, ó, só está passando 200. Por isso que eletrocardiograma não garante segurança de ninguém que vai fazer exercício. Alguém perguntou hoje, devo pedir um eletrocardiograma? Não, se tem que pedir um teste ergométrico. Por quê? A pessoa tem uma obstrução coronariana aqui, ó, tá vendo? No repouso não acontece nada com essa pessoa. A principal coisa que você vai ver no eletrocardiograma para deixar ou não alguém fazer exercício é o quê? É arritmia e isquemia. Arritmia a gente já falou, e isquemia. Então, o que acontece? Uma pessoa, o Lucas, teve arritmia em repouso, então é fácil detectar que ele tem uma arritmia. Mas isquemia, que mata de infarto durante o exercício, em repouso não vai acontecer nada. Por quê? O vaso deixa passar 300 ml, com essa obstrução só está passando 200 ml. Só que em repouso eu só preciso de 50. Então, eu vou fazer o eletrocardiograma, não vai acontecer nada, não vai acontecer esse infradesibelamento aqui, não. Acontece que você começa a fazer exercício, aí começa a precisar de 100 ml, não acontece nada. Eu estou numa esteira 6 por hora, não acontece nada. 8 por hora, eu preciso de 150 ml, não acontece nada. 10 por hora, eu preciso de 200 ml, não acontece nada. 12 por hora, eu preciso de 250 ml. Aí já começa a ter problema. Porque meu coração está precisando que chegue nele aqui, ó, 200 ml, 250 ml de oxigênio aqui embaixo. E o músculo só está recebendo 200. O que vai acontecer? Meu coração, falta oxigênio na mitocôndria do meu coração. Lembre, o coração é um músculo. Se falta oxigênio na mitocôndria, o que vai acontecer no coração? A glicólise do coração vai aumentar muito, concorda comigo? Como a glicólise do músculo cardíaco aumenta muito, ele entra em acidose. Só que aí tem essa acidose, essa falta de oxigênio, é chamada de isquemia. Está aqui, ó. Isquemia é quando o coração começa a sofrer por falta de oxigênio. Se continuar assim, aquela falta de oxigênio vai matar o tecido cardíaco e eu vou ter um infarto. Só que quando eu fico... Eu não preciso ter um infarto para já acontecer um infradesibelamento. Basta acontecer isquemia. O coração é um músculo muito mais anabólico, muito mais oxidativo, aeróbio, do que o músculo esquelético. Ele nunca trabalha em anaerobiose. Ele sempre trabalha em aerobiose. Mas se faltar oxigênio, por um problema aqui, ó, de obstrução, aí ele entra em anaerobiose. Acontece que tem um probleminha aí. Coração é víscera. Víscera não sente dor. Aí eu preciso explicar a vocês agora o que é a dor desviada. O que é a dor desviada? Tem alguns tipos de dores que todo educador físico deve entender, que é a dor da acidose muscular, a dor muscular de início tardio, aquela dor que eu treino hoje e dói amanhã, a cãibra, tá? A dor da isquemia. Não, falta um aqui ainda, desculpa. A cãibra, e antes da cãibra aqui, ó, a dor desviada. A dor desviada e a dor da isquemia miocárdica, que, na verdade, é a mesma dor da acidose, só que no coração. O que acontece? Nossas vísceras, especialmente estômago, intestino,
ela não tem receptores de dor e não podia ter, porque senão, se tivesse receptores de dor no meu estômago, quando eu tomasse uma Coca-Cola, que aquele negócio descesse, aquele ácido descesse queimando, eu gritaria de dor. Então, minhas vísceras não podem ter receptores de dor. E o que é a dor desviada, então? É uma dor nas vísceras. Eu começo a correr e minhas vísceras começam a se chocar uma na outra. O estômago bate no intestino, que bate no pâncreas, que bate no rim, que bate no fígado. Aí essa pancada geraria uma dor. Só que não dói, porque minhas vísceras não têm receptores de dor. Inclusive o meu coração também não tem receptor de dor. Só que aí o que acontece? Essa região bem em cima do fígado, onde é que fica o fígado? Olha para a câmera, quem não sabe. O fígado fica aqui, ó, do lado direito, bem embaixo da última costela, do lado direito é o fígado. Então, o que vai acontecer? Essa região do fígado, pelo contrário, já tem muitos receptores de dor. Então, quando eu começo a correr, a pancada das vísceras vai reverberando. Aí, aquela reverberação da dor balança meu fígado. Aí, o fígado balançando, sente a dor. Por isso que o nome da dor é dor desviada. Tá? O nome certo, inclusive, que tem no livro de Guyton, é dor referida. Referida. Por que o nome é referida? Porque é uma dor que dá num canto, mas eu digo que ela dá no outro. Ou desviada, é uma dor que deu nas vísceras em geral, mas essa dor se desviou para a região aqui do meu fígado. Daí o nome dor desviada, tá? O que vai acontecer aqui, ó, que provocou o infradesvelamento, por falta de sangue aqui, ó, no músculo cardíaco, é o fato de que o músculo cardíaco aqui, ó, com falta de oxigênio, ele entra em acidose. A acidose gera dor, que é a dor da acidose. Aquela que eu sinto na hora do exercício. Como o meu coração é uma víscera, ele não sente dor nele mesmo. Então, eu vou sentir uma dor muito parecida com a dor desviada, só que essa dor vai dar, olha aqui para a câmera, ela vai dar aqui, ó, por todo o meu braço esquerdo, aqui por cima do meu ombro, pode pegar o queixo, doer até aqui os dentes, a parte de baixo dos dentes, da mandíbula inferior, e pode ir até o cotovelo do braço direito. Essa dor desviada é a dor da isquemia, tá? Porque não está chegando oxigênio, porque há obstrução aqui, ó. Essa pessoa, se ela continuar sentindo essa dor e continuar no exercício, porque acha que é uma dor desviada, que parece muito com uma dor desviada, ela vai sofrer um infarto durante o exercício, tá? Então, no eletrocardiograma, essa isquemia vai ser verificada aqui, ó, como um infradesnivelamento do segmento ST. Algumas pessoas sentem uma sensação de aperto no coração. Mas o que é essa sensação de aperto? É o músculo, quando a gente está fazendo um exercício muito intenso, que insiste no exercício, a gente vê que o músculo começa a ficar duro, petrificado, que o músculo contrai e não quer relaxar mais. Mesma coisa acontece com o coração contrai e não quer relaxar mais, por falta de ATP. Aí você sente uma sensação de aperto no coração. Então, raramente alguém sente a dor no coração, sente a dor desviada. Tá? Então, a isquemia, aí o nome dessa dor, quando é no coração, é chamada de angina. Tá aqui, ó. Então, qual é a sequência de eventos? Eu estou fazendo exercício, a obstrução coronariana das besteiras que eu comi, tá? Impediu o fluxo sanguíneo, meu coração precisa de oxigênio para trabalhar durante o exercício, esse oxigênio não chega, meu coração gera uma acidose, entra em acidose. A acidose gera um fenômeno que é a falta de oxigênio, chamado de isquemia, que é a falta de oxigênio. A isquemia gera dor, que essa dor normalmente é chamada dor desviada, porque ela dá num canto e você sente noutra. Mas no coração, essa dor desviada recebe um nome especial, que é angina, angina de peito. A angina é o sinal de que o coração está no caminho do infarto. Se algo não for feito, se a pessoa está sentada, deita, está em pé andando, senta, está fazendo exercício, para o exercício, essa angina, esse coração que já está sofrendo por falta de oxigênio, os músculos aqui, ó, começam a morrer, comprei o lápis aqui, ó, começa a morrer por falta de oxigênio, e essa morte do tecido cardíaco por falta de oxigênio
caracteriza o infarto do miocárdio, do músculo miocárdio, ok? Tudo isso detectado onde? No eletrocardiograma, por um infradesnivelamento do segmento ST. Ou seja, entre o final da onda R, é S aqui, ó, final da onda S, e o início da onda T. Então, a gente chama isso de infradesnivelamento do segmento ST. Entre o final da onda S e o início da onda... Acompanha o mouse aqui. Entre o final da onda S e o início da onda T. Essa retinha, esse segmento aqui é para ser reto. Infradesnivelamento maior do que 3 milímetros indica que você está tendo uma isquemia ou está tendo um infarto. Agora, como diferenciar se eu estou tendo apenas uma isquemia, que alguns chamam de pré-infarto, ou se eu estou tendo já um infarto? Aí, para diferenciar, lembrar a vocês que eletrocardiograma não tem poder diagnóstico. Ele dá a pista e precisa ser confirmado com outros exames, ok? Então, vamos lá. Para eu saber se esse infradesnivelamento do segmento ST é uma isquemia ou infarto, vamos dar exemplo da pessoa que teve isso e correu para o hospital. Tá? Então, a pessoa teve lá aquela dor no peito, ou a dor desviada, né? Uma sensação de aperto no peito, uma angústia. Alguns ficam com vontade de vomitar, alguns vomitam, tá? Aí tá tendo aquela angústia, mal-estar, dor, e vai para o hospital. Tô infartando. Chega no hospital, e aí? Foi alguma coisa ou não? Quem vai dizer isso? O infradesnivelamento. Se infradesnivelou, próxima pergunta. Foi uma isquemia, de modo que a pessoa vai ser liberada para ir para casa, mas, você teve um pré-infarto, normal, beleza, vai embora daqui da emergência e procure imediatamente um cardiologista para se tratar. Porque a maioria das pessoas, quando tem a primeira isquemia, não sabia nem que tinha doença, nem imaginava. Aí a pessoa vai para o cardiologista pela primeira vez na vida. E se for infarto, já vai direto da urgência do hospital para a UTI. Então, o tratamento hospitalar chegou o sujeito com suspeita, eletrocardiograma imediatamente. Aí daqui a pouco tem outros exames que eu falo, foi só isquemia, vai para casa e procura um cardiologista. Foi infarto, vai para a UTI. Até controlar tudo. Então, como é que eu vou saber? Chegou, fez o eletrocardiograma, 5 minutos depois já tem um resultado. Tem um infradesnivelamento. A pessoa fica ali na maca mesmo, tá? Já dá um vasodilatador para a pessoa, remédio que dilata aqui, acompanha o mouse, já dá um remédio que dilata a coronária, para evitar que, se for infarto, que a pessoa já morra ali mesmo, tá? E espera 1 a 2 horas. Imediatamente, após o eletrocardiograma, ou até na mesma hora, tira sangue da pessoa, faz uma coleta sanguínea. Por quê? Porque vai funcionar igual aquele negócio de secar, que é a enzima que mede o dano muscular de atleta. E aí, o coração também tem a mesma secar e outra enzima chamada, eu vou estar aqui embaixo, de troponina, tá? Secar e troponina. Se secar e troponina estiverem além do limite normal, conclusão, não é uma mera isquemia, é um infarto. Outro modo, aí, enquanto o exame faz, que leva meia hora para fazer o exame, quando receber o resultado do exame, tá? Faz um outro eletrocardiograma. Se esse infradesnivelamento sumiu e secar e troponina deu normal ou valor apenas um pouquinho elevado, a pessoa teve um pré-infarto ou uma crise isquêmica, tá? Agora, secar bastante elevada, troponina bastante elevada e o infradesnivelamento persistindo, a pessoa teve um infarto, não morreu, mas teve um infarto. Aí encaminha direto para a UTI, para mais avaliações, ok? Então, mas obviamente que isso é um atendimento de nível hospitalar, e não é o educador físico que vai atuar no nível hospitalar, mas no nível clínico, no nível ambulatorial, hoje em dia já tem vários professores de educação física
trabalhando em ambulatórios, e no nível, como é que chama, comunitário, que é nas praças, nas ruas, o educador físico vai estar trabalhando aqui, ó. Tá? Por exemplo, é possível a gente perceber arritmias, e aí é possível perceber também isso aqui, ó. E daqui a pouquinho, se é que não já existem, já vai ter a mesma fitinha do polar, tá? Essa que eu botei aqui em mim, fazendo o eletrocardiograma completo. Então, educadores físicos, eu diria que daqui no máximo 2 anos, já vão existir eletrocardiograma no aplicativo. Tá? E com alto grau de precisão, comparado ao eletrocardiograma normal. Então, hoje em dia, não é incomum, por exemplo, Lucas, eu sugeriria para ele hoje que ele comprasse um aplicativo, ou instalasse um aplicativo, que faz o eletrocardiograma, que dosa a arritmia, e também uma fita dessa da Polar, e ele sempre ia se exercitar com a fitinha na mão. E o celular perto. A vantagem é que os aplicativos, quando surgirem, você nem precisa ter muito conhecimento técnico. Se der uma arritmia, ele dispara um alarme. Se der uma infradesnivelamento, ele também dispara um alarme. Então, eu acho que não duram muitos anos, talvez meses, para que a gente já possa estar fazendo exercício com o eletrocardiograma sendo feito na gente na mesma hora. Já existe, né? Só que esse eletrocardiograma só dá a variabilidade da frequência cardíaca. E esse outro eletrocardiograma vai dar não só a variabilidade, como vai dar arritmia e como vai dar isquemia. Tá? Outro dia eu até comecei a procurar. Final de semana eu procurei. Aí tinha lá, aplicativo, relógio que faz eletrocardiograma. Eu não acreditei. Tá? Aí, mas aplicativo eu não procurei ainda não. Mas se não tem, vai ter. E pode ser que já tenha aqueles mentirosos. Diz que faz, mas não faz. Tá? Pois não, pergunta. Sinal de formigamento em alguma parte dos membros, seja superiores ou inferiores, durante o exercício. Isso é algum sinal? Não, normalmente não, tá? Esse formigamento que dá quando a gente faz exercício é um problema angiológico, de vasos sanguíneos, tá? Mas é porque, assim, quando o sangue passa com alta velocidade, tá? Ele é uma pancada do sangue na parede da artéria. Aí algumas pessoas sentem uma coceira. Ativando, é o fluxo sanguíneo ativando os nervos associados ao prurido. Prurido é coceira, entendeu? Por exemplo, se você pegar uma coisa pesada, botar na sua mão e girar a sua mão com muita velocidade, vai formigar tudo na sua mão. Porque aquela coisa pesada fica fazendo a força centrípeta do sangue aumentar bastante, aí você sente uma coceira na sua mão. Entendeu? Então... eu já tive essa sensação correndo... Eu já tive essa sensação de formigamento nos membros inferiores, correndo ali no Cabo Branco. Pronto, eu comecei fazendo... uma vez perdida, às vezes nada demais, viu? Agora, se você está tendo isso toda vez que treina, aí você procura um angiologista, porque seus vasos sanguíneos estão ativando receptores de prurido sem precisar. Entendeu? Provavelmente não existe nenhuma implicação clínica disso. Vai morrer, vai ter um problema, entendeu? Mas eu não sei, mas pode ser que tenha alguma substância, algum remédio, alguma droga que diminua essa sensibilidade da região de prurido da sua pele. É o fluxo sanguíneo ativando os nervos que estão envolvidos no prurido, na coceira, na pele. Aí coça tudo na sua pele. Entendeu? Mas não chega a ser nenhum problema clínico, não. Tá? Bom, 12 e 8, tá? Nada. Dúvidas mais? Se alguém tiver alguma dúvida mais? Não tendo, então, encerrada a aula de hoje, tá? Já roubei aí 8 minutos de vocês. Rafael perguntou aqui, secar a creatina quinase, é isso mesmo, tá? É uma creatina quinase específica do coração, junto com no músculo. Se eu quero ver dano muscular, eu vejo CK e LDH. No coração, eu vejo CK e troponina, tá? Que é outro enzima que ela só está no coração. Tá? Rafael falou, típica aula que ao terminar choramos. Não sei se é a de alegria, porque a aula foi difícil, mas aí ele diz depois, tá? E pronto, nenhum mais comentário aqui, além dos oi.
de vocês no grupo, tá bom? Então, dada a aula encerrada, até a próxima, hoje é terça, né? Até a próxima quinta-feira. Então, até lá. Tchauzinho, gente. Professor?